Olá pessoal, me chamo Luna Caroline, sou estudante de segundo ano de Rádio, TV e Internet aqui da Nelson Barbalho, da ETE Nelson Barbalho para ser mais exata, e hoje eu vou explicar sobre programas de imunização, eu e meu grupo. Eu fiquei com a história e a estrutura do PNI. O que é primeiramente o PNI? O PNI é o Programa Nacional de Imunizações, e sim, no plural, imunizações. Para começar, o PNI foi proposto a ser feito em 1973. Mas antes disso, em 1971, rolou o último caso de virose aqui no Brasil. Sendo que no mundo inteiro, o último caso de virose aconteceu em 77 na Somália. Daí o governo brasileiro percebeu, caramba, campanhas de vacinação realmente fazem a diferença. Então o que a gente pode fazer para que isso continue e tenha uma resposta rápida da saúde pública? Eles pensaram por 2 anos, porque 71 para 73, 2 anos. E em 73 foi feito o programa, foi pensado o programa PNI. Só que no dia 18 de setembro de 1973, lá em Brasília, enfim, aceito o programa e desse jeito foi criado. O programa PNI é diretamente ligado, vinculado ao Ministério da Saúde. E é diretamente vinculado também ao programa SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Agora eu vou falar sobre a estrutura mais certa do PNI, que é a organização tripartite. O que é a organização tripartite, para ser mais exata? É uma organização que inclui a União, os estados e os municípios. O papel de cada um a União tem o papel de distribuir e informar os estados quais vacinas devem ter a campanha e também e eles dão as vacinas, eles recebem as vacinas de outros países e dão para os estados para eles conseguirem fazer as campanhas vacinais. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Os estados, eles têm o dever de repassar as informações que a União passou para eles para os municípios e passar também as vacinas para eles, porque são os municípios que fazem realmente essas campanhas de vacinais acontecerem. Onde, por exemplo, Carol, em escolas, postinho de saúde, em alguns outros lugares também, mas principalmente nesses dois, principalmente em postinho de saúde, vale salientar. Agora vamos passar para o papel estratégico do PNI. O papel estratégico é erradicar as doenças, que o PNI desempenha um papel crucial na erradicação das doenças e controle de diversas doenças pelo território nacional, certo? E quais são essas doenças? Por exemplo, eu vou citar algumas doenças-alvo do PNI. Por exemplo, rubéola, sarampo, febre amarela, poliomielite e cachumba, principalmente. A estratégia são vacinação em massa. Como é que eu posso fazer isso? Ou melhor, como eles fazem isso, vacinações em massa? São realizações de campanhas e em massa para atingir uma certa quantidade de pessoas vacinadas. A segunda estratégia é a vigilância epidemiológica. Desculpe. Epidemiológica. O que é a vigilância epidemiológica? É a resposta rápida para quando está tendo um surto ou vai haver um surto daquela doença. Vou dar um exemplo. Lembram lá em 2020, 2019, que ocorreu a Covid-19? O primeiro caso aqui no país principalmente foi o primeiro caso identificado pela vigilância epidemiológica, foi um caso de um homem de 61 anos que passou pela Itália, que teve passagem pela Itália, e contraiu a doença parando aqui no Brasil. Antes dele ir para outros cantos, no aeroporto mesmo, foi identificado que ele estava com essa doença. A outra estratégia que eles usam também é a resposta rápida. O que é a resposta rápida? Vou dar também um exemplo da Covid-19 já já. Eles têm uma resposta rápida a surtos, por exemplo. Em 2020 teve o surto, a pandemia da Covid-19. Qual foi a resposta rápida que os diversos governos do mundo teve para essa doença? Fiquem em casa. Lockdown geral. Fiquem em casa, só saiam de máscara e se saírem, levem álcool em gel. Quando voltarem, também tomem banho, tirem toda a roupa, lavem a roupa para não contrair de jeito nenhum essa doença. Essa foi a minha parte. Muito obrigada, pessoal. Fiquem aí com as minhas colegas explicando a parte delas. Oi, gente, meu nome é Beatriz Nogueira e agora eu vou apresentar minha parte do trabalho, que é sobre o Calendário Nacional de Vacinação, que é oferecido gratuitamente pelo SUS. Então, as vacinas servem para proteger o nosso corpo contra doenças. E ajudar o nosso sistema imunológico a se fortalecer. Então, quando a gente se vacina, a gente já está prevenido de doenças mesmo antes de estar doente. Agora eu vou falar um pouco sobre cada etapa da vida e mais ou menos quais as vacinas a gente costuma tomar. Então, quando a gente é criancinha ainda, nos nossos primeiros meses de vida, a gente já começa a se
se vacinar, porque é quando o nosso sistema imunológico está se fortalecendo. Então, é de extrema importância a gente se vacinar para prevenir de doenças. Então, é muito comum a vacina da BCG, que é essa vacina que a gente tem no braço, a chamada marca de nascença, que é muito importante, a da hepatite B, poliomielite e a da tríplice viral. Na adolescência, a gente também costuma se vacinar e reforçar algumas vacinas. Então, como a da HPV, que é de extrema importância, e a da DPA. Os adultos também precisam se vacinar. Então, as vacinas como a tríplice viral, febre amarela, hepatite B e a DT são de extrema importância se você não tomou na sua infância. As gestantes também costumam se vacinar, não só para se proteger, mas também proteger o bebê. Então, vacinas como a hepatite B, influenza e a DTPA protegem não só a mãe, mas também o bebê. Então, gente, manter a vacinação em dia não é só um ato de cuidado com você, mas também com a sociedade. Até porque quando você se vacina, você não está se protegendo, mas também protegendo a todos. E isso se chama imunidade coletiva. Então, se vacinem. Obrigada. Oi, eu me chamo Raeli e eu vou falar sobre os desafios atuais do PNI. Bom, o Brasil ultimamente tem registrado grande taxa de pessoas que não têm tomado vacina, e isso em praticamente todas as faixas etárias, ou seja, crianças, adultos e idosos. Bom, quando você, indivíduo, decide não tomar vacina, você não está prejudicando só a si mesmo, mas a todo o coletivo, porque várias pessoas pensam como você. Não é necessário tomar vacina, já que todo mundo está se imunizando, eu não vou pegar porque não vai ter a doença. E você fazendo isso vai trazer à tona novas doenças que já estavam sendo controladas, como por exemplo o sarampo. Um dos outros motivos para as pessoas não quererem tomar vacina é a fake news, ou seja, muitas vezes as pessoas divulgam notícias falsas sobre a vacinação, principalmente sobre a vacinação, que é um assunto tão delicado. E você, às vezes, por não pesquisar, acaba acreditando nisso. Então, quando você for procurar saber sobre um assunto delicado, que é a vacinação, que não vai prejudicar somente você, mas toda a sociedade, procure saber direitinho, procure em sites confiáveis. Oi, pessoal, meu nome é Evelyn e eu vou falar sobre o impacto do PNI na saúde pública aqui no Brasil. O PNI trouxe um grande impacto desde a sua criação lá na década de 73, onde seu objetivo principal era garantir que todos tivessem acesso à vacinação pelo SUS. Graças ao PNI, eles conseguiram erradicar algumas doenças como o sarampo, poliomielite e a varíola, e também a controlar a rubéola e a tétano. Com isso, a expectativa de vida da população aumentou e a diminuição de mortes houve uma redução, porque muitas pessoas morriam por causa dessas doenças e com a vacinação houve o controle. O programa também fortaleceu o SUS, ajudando a levar vacinas a lugares distantes no Brasil, a comunidades. Claro que vai haver a dificuldade, né? Mas ainda assim ocorre essa distribuição de vacinas e ajudou a fortalecer esse programa. Além disso, o PNI também ajudou a criar uma cultura de vacinação, onde as pessoas observavam que se prevenir é muito mais importante do que remediar. Por tudo isso, o PNI é considerado um dos maiores programas do mundo e a gente brasileiro tem que ter muito orgulho de ter um sistema como esse aqui, onde todas as pessoas conseguem se vacinar gratuitamente, ter um acesso fácil e garantir que a população esteja segura dessas doenças. Oi, pessoal, me chamo Yasmin e vou apresentar minha parte sobre os avanços e inovações do PNI. O PNI tem acrescentado novas vacinas, como o rotavírus e o HPV. Isso mostra que o Brasil tem melhorado mais as situações para pessoas que querem mais melhorias e também que precisam. O uso da tecnologia. Hoje em dia estamos usando o uso de recursos eletrônicos para poder ajudar mais o público, para poder entender e também ajudar os médicos para mostrar as campanhas de vacinas que irão vir, para poder mostrar as vacinas que você já tomou e que você irá tomar. Campanhas e estratégias de vacinação. O PNI também investe em recursos nacionais, como a vacinação da gripe, que ajuda milhões de pessoas a se prevenir de uma nova era de gripe e virose, como também pode prevenir você que está com gripe para ajudar a você se curar mais rápido e mais eficaz. Parcerias com instituições de pesquisa. O Brasil conta com parcerias com instituições como o Fiocruz e o Instituto Butantan, que produzem vacinas dentro do país. E também aquelas vacinas que não são produzidas no país, são produzidas de fora, eles ajudam a olhar ali se tem alguma coisa errada, se tem algum vírus ali naquela vacina. Então eles ajudam o PNI
a olhar essas vacinas para ver se não tem algo errado. Pesquisas em novas vacinas. Existem pesquisas em andamentos para desenvolver vacinas contra as doenças dengue, zika vírus e chikungunya. Com isso, a gente pode observar que o Brasil vai melhorando aos poucos mais a vacinação, que essas doenças ainda são desafios aqui no Brasil. É isso, galera. Se vacine. Prevenção é tudo, viu? Não deixem de se vacinar.